Bom, gente, nesse vídeo aqui eu vou continuar falando sobre gases quânticos e eu vou especializar nessa aula aqui para o caso de férmions. Alguns exemplos de gases de férmions que vão ser importantes. Bom, primeiro a gente tem o caso mais simples possível, que é átomos fermiônicos, quando você tem um gás monatômico. E por que você vai ter átomos que vão se comportar como férmions? A ideia é basicamente a seguinte, que quando você tem um átomo, ele tem várias partículas fundamentais que constituem ele. Você tem lá os nêutrons, os prótons e você tem os elétrons em volta. E o ponto é que você vai ter uma certa quantidade de nêutrons, uma certa quantidade de prótons e uma certa quantidade de elétrons. Todos esses casos eles são férmions com um spin igual a 1,5. E o spin total do átomo vai ser uma consequência da soma possível de spins entre os nêutrons, os prótons e os elétrons. Então, se eu tiver um número ímpar desses caras, eu vou ter necessariamente um spin que é semi inteiro no final do dia. Não tem como eu somar e subtrair um número ímpar de componentes 1,5 e chegar num resultado que não seja semi inteiro. Então, vários átomos vão ter esse arranjo de ter um número ímpar aqui e eles vão se comportar sempre como férmions. Por outro lado, se você tiver um número par dessas partículas aqui, qualquer arranjo que você fizer dos spins vai dar um número inteiro, então esses átomos vão se comportar como bósons. Então, esse aqui é o exemplo mais simples de onde você poderia ter um gás de férmions, um gás monatômico em que os átomos que você está considerando são fermiônicos. Um outro exemplo bastante importante é quando você tem um metal condutor. Porque é que num metal condutor, os elétrons desse metal eles se comportam de maneira completamente livre. Entre aspas, livre, né? Que o que você vai ter dentro do metal? Do metal você vai ter lá os núcleos dos átomos que vão estar organizados bonitinhos numa rede cristalina. E você vai ter livres, basicamente, os elétrons desses átomos, da camada mais externa. Então os elétrons vão estar aqui meio que se propagando de maneira livre e a única coisa que vai estar impedindo eles de saírem do metal é que você tem aqui um potencial de trabalho para você sair de dentro do metal. Esse potencial de trabalho é exatamente o que aparece no efeito fotoelétrico, por exemplo. Você tem que dar alguma energia extra para ele vencer essa barreira e tirar o elétron de dentro do metal. Isso daí é basicamente o que estaria acontecendo no efeito fotoelétrico. E do ponto de vista dos elétrons, aqui você não tem muita interação elétrica, né, do tipo de monopolo, porque globalmente o metal ele é neutro. Então você tem um monte de shielding, ou seja, você tem essas cargas positivas vão estar cancelando as cargas negativas e aí o seu elétron está praticamente livre. Você tem interações dipolares, esse tipo de coisa, mas essas interações elas não são os efeitos de ordem mais dominante no comportamento do seu elétron. Você também vai ter interações entre os elétrons e as vibrações da rede, que a baixas temperaturas vai estar por trás de coisas como supercondutividade, etc. Mas em temperatura ambiente, esses fenômenos também não vão ser dominantes. O que você tem é literalmente um gás de elétrons confinado dentro do metal. Então esse aqui vai ser um gás de férmions. Esse aqui vai ser um exemplo bastante importante que a gente vai conseguir explicar uma propriedade da capacidade térmica de condutores que não tem absolutamente nada a ver com o do Lampetit, também não vai ter nada a ver com a capacidade térmica dos isolantes, que a gente vai ver daqui a algumas aulas. Em que você não está considerando os elétrons, está considerando só as vibrações da rede. Então aqui no metal condutor você tem aqui um gás de elétrons. E um outro exemplo é a chamada matéria nuclear. E
um sistema grande de matéria nuclear que existe na natureza são as estrelas de nêutrons. Que basicamente uma estrela de nêutrons é uma situação que eu tenho uma gravidade tão extrema que os prótons e os elétrons eles colidem, eles reagem e viram nêutrons. Você tem um nêutron e emite um neutrino, e aí você tem um monte de nêutrons aqui. É como se fosse um grande núcleo atômico a sua estrela de nêutrons. Aqui a gente vai ter que tomar. Eu vou analisar esse exemplo também, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui se tem o papo da gravidade sendo interação de longo alcance, mas você ainda pode fazer um pouquinho de mecânica estatística nesse cara aqui e chegar a conclusões sobre, por exemplo, como que acontece o colapso de uma estrela de nêutrons por um buraco negro, esse tipo de coisa. Então, aqui nesse primeiro vídeo eu vou começar olhando o limite de temperaturas baixas, ou seja, o limite que o T vai para zero, mais precisamente o limite que o beta vai para infinito. O que a gente já viu nos vídeos lá sobre terceira lei da termodinâmica, zero absoluto, é que quando eu tenho um sistema que está indo para a temperatura zero, ele está indo para o estado fundamental dele. E no caso de Fermat, o estado fundamental deles vai ser bastante interessante, porque ele não corresponde exatamente ao que você pensaria no primeiro momento com o seu estado fundamental. Você tem que levar em conta junto também o princípio da exclusão de Fermi. Então vamos começar olhando como é que fica a ocupação de Fermi de Dirac nesse limite. Vou ter aqui 1 sobre a exponencial de beta, epsilon menos mi, mais 1. E eu vou simplesmente olhar o limite em que beta vai para infinito. Essa vai ser a ocupação de Fermi-Dirac do meu gás de Fermi quando eu estou a temperatura zero. Se você olhar o que está acontecendo aqui, você vai ter que f de epsilon vai ser igual a 0 ou 1. Você não tem nenhuma outra opção. Isso aqui vai dar 0 se o expoente aqui for positivo, porque aí o seu denominador está crescendo exponencialmente e aí então vai para 0 no limite. Isso vai acontecer se o epsilon for maior do que mi. Por outro lado, se o epsilon for menor do que mi, você vai ter 1. Você tem o caso epsilon igual a mi que daria 1 meio, mas eu estou ignorando ele. Você tem também o caso em que o epsilon é menor do que mi. Nesse caso aqui dá negativo, quando o beta vai para infinito, esse cara vai para 0, você tem no limite 1 sobre 1, então me dá 1 a ocupação. Você vai ter uma coisa assim. A ocupação até aqui. Potencial químico. Esse potencial químico, nota então que ele é a maior energia que você vai observar no seu gás de Fermi. Por causa disso, ele também recebe esse nome de εF, que é a energia de Fermi. Também é interessante a gente ver o que está acontecendo com a seguinte grandeza. d epsilon, lembrando que d é a densidade de estados, vezes f de epsilon. Você vai ter isso daqui acontecendo à medida que o epsilon cresce. Aqui eu vou ter o potencial químico, ou seja, energia de Fermi. E o que eu vou ter é o seguinte, eu vou ter uma curva assim, lembrando que é raiz quadrada de 2, quando você tem 3 dimensões, com gás não relativístico. E a partir daqui eu continuaria, né? O d epsilon ele continuaria por aqui, mas agora d epsilon vezes f de epsilon vai cair para cá, e você tem só ocupando essa região. Essa aqui é a densidade de estados de energia que de fato estão ocupados. Então você tem exatamente o d epsilon, você tem esse corte abrupto quando você chega na energia de Fermi. Bom, uma vez que a gente tem agora essa ocupação de Fermi simples, aquelas integrais do número de partículas da energia interna também vão ficar bem mais simples, a gente já vai conseguir fazer analiticamente essas integrais. Lembrando que para o número de partículas eu vou ter gama VC vezes a integral de 0 até infinito, de epsilon elevado ao meio vezes a ocupação de Fermi, de epsilon. Agora, substituindo a ocupação de Fermi, que ela vai ser 1 até a energia de Fermi e 0 depois disso, a gente vai ter aqui gama VC, integral de 0 até a energia de Fermi, raiz de epsilon de epsilon. Isso aqui vai dar, então, 2 gama VC
epsilon de Fermi elevado a 3 meios, dividido por 3. Substituindo agora quem é o C, a gente tem aqui que o N vai ser igual, já passando o V para cá, 2 gama epsilon de Fermi elevado a 3 meios sobre 3, abrindo C, a gente vai ter 1 sobre 4π ao quadrado, 2m sobre h cortado ao quadrado elevado a 3 meios. Então aqui a densidade, que é o número de partículas por volume, no final do dia vai dar o seguinte: gama vezes energia de Fermi elevado a 3 meios, dividido por 6π ao quadrado, vezes 2m sobre h cortado ao quadrado, elevado a 3 meios. Olhando agora a energia interna vai dar uma integral parecida, vai dar gama VC 0 até infinito, epsilon elevado a 3 meios, vezes a ocupação de Fermi, depsilon. Isso aqui vai dar, então, gama VC vezes a integral de 0 até a energia de Fermi, epsilon elevado a 3 meios, epsilon, então vai me dar 2 gama VC, epsilon de Fermi elevado a 5 meios, dividido por 5. Em particular, algumas coisas que eu posso tirar aqui, eu vou ter a densidade de energia, o sobre V, vai dar 2 gama epsilon de Fermi elevado a 5 meios sobre 5, substituindo agora o C, né, 1 sobre 4π ao quadrado, vezes 2m sobre h cortado ao quadrado elevado a 3 meios. E agora, fazendo as mesmas simplificações, a gente chega na conclusão que U sobre V vai dar igual a gama epsilon de Fermi elevado a 5 meios sobre 10π ao quadrado vezes 2m sobre h cortado ao quadrado elevado a 3 meios. Então essa aqui vai ser a densidade de energia. E agora, finalmente, tem uma outra coisa que é interessante no gás de Fermi, que é a pressão. A gente vai ter, já viu essa expressão alguns vídeos atrás, ou seja, a pressão vai ser 2/3 da densidade de energia, quando você está num gás quântico, monatômico. Então eu vou ter o seguinte: a pressão vai ser igual a gama epsilon de Fermi elevado a 5 meios sobre 15π ao quadrado, 2m sobre h cortado ao quadrado, elevado a 3 meios. Esta aqui é basicamente as coisas que eu poderia querer calcular no meu gás de Fermi quando eu estou a temperatura 0. O que é bastante interessante aqui é que, se olhar essa expressão, mesmo a temperatura 0, meu gás ainda tem energia acima do que seria o estado fundamental de uma única partícula, e mesmo depois de multiplicar por N, né? E mesmo assim eu tenho ainda uma pressão no gás, que é uma coisa que sumia. Mesmo no gás semiclássico, a pressão ia para 0, quando a temperatura ia para 0. Ou seja, mesmo a temperatura 0, as suas partículas aqui, né, muito pictoricamente, porque na verdade você tem partículas delocalizadas, você ainda tem uma coisa assim: as partículas ainda têm agitação, mesmo a temperatura 0, quando você está falando de férmions. E a razão para isso é que você não consegue colocar todas essas partículas no estado fundamental por causa do princípio da exclusão de Pauli. Você não pode ter todas as partículas no estado fundamental porque elas todas são bósons de um mesmo tipo. São todas excitações de algum campo, são férmions do mesmo tipo. São todas excitações de algum campo fermiônico. Então você não consegue colocar todas essas excitações no mesmo estado de baixa energia por causa do princípio da exclusão de Fermi. Então, essa pressão aqui, ela também é chamada de pressão de Fermi. E uma coisa que é bastante interessante é, se a gente voltar aqui para a expressão da densidade, nota que eu poderia ter isolado a energia de Fermi em termos da densidade. O que isso vai me dar é agora a energia de Fermi em função da densidade. Significa que a energia do menor estado ocupado, quando eu chego para a temperatura 0, depende só da densidade de partículas que eu tenho. Então você pode falar da energia de Fermi como sendo essa energia mínima, essa energia máxima hipotética quando você está no zero absoluto, mesmo se eu estiver fora de temperatura 0, porque vai ser uma probabilidade que vai estar intrinsecamente atrelada à densidade. Isso vai ser bastante importante quando a gente estiver estudando o gás de Fermi a uma temperatura maior do que 0 no próximo vídeo. Então, isolando aqui a energia de Fermi, a gente chegaria no seguinte: eu vou ter
energia de Fermi igual a H cortado ao quadrado sobre 2m vezes 6π ao quadrado ρ sobre gama elevado a 2/3. Eu simplesmente inverti aquela expressão lá para a densidade, só manipulei algebricamente. Uma outra coisa é que essa pressão, então, a temperatura zero, vai depender só de qual é a minha densidade. Se eu substituir essa expressão aqui para obter qual é a pressão de Fermi como só uma função da densidade de partículas, a gente vai chegar no seguinte: a minha pressão vai ser igual a gama sobre 15 ao quadrado vezes 2m sobre a ao quadrado elevado a 3 meios, vezes agora epsilon de Fermi elevado a 5 meios. Então eu vou ter aqui a ao quadrado sobre 2m elevado a 5 meios, que vai cancelar um pouquinho com esse daqui. E agora esse pedaço estava elevado a 2/3, quando eu levar ele agora a 5 meios, ele fica elevado a 5/3. Então eu vou ter aqui 6π ao quadrado ρ sobre gama elevado a 5/3. Então agora a gente manipula isso daqui um pouquinho, vou fazer o seguinte: deixar sobre 15π ao quadrado aqui. Esses dois juntos vai me dar só h cortado ao quadrado sobre 2m. E aqui eu vou puxar para fora um 6π ao quadrado sobre gama, deixar o resto elevado a 2/3 e puxar o ρ para fora também. Então eu vou ter aqui vezes 6π ao quadrado sobre gama vezes ρ elevado a 5/3 vezes o que sobra, que é 6π ao quadrado sobre gama elevado a 2/3. Esse gama corta com esse π ao quadrado corta com esse. Esse 6 junto com esse 30 que está aparecendo aqui do 15 do 2 corta, aparece um 5 aqui. E agora, se você juntar tudo, você tem a pressão de Fermi como uma função só da densidade. Eu vou ter aqui h cortado ao quadrado sobre 5m vezes a densidade elevado à potência 5/3 vezes 6π ao quadrado sobre gama elevado a 2/3. Essa expressão aqui ela vai ser bastante importante quando eu estiver olhando aquela ideia do colapso estelar. Como é que uma estrela de nêutrons se comporta, dependendo de quanta massa ela tem. O que vai ser importante aqui são o fato que a pressão de Fermi vai ser proporcional a ρ elevado à potência 5/3 dividido pela massa. E aqui é importante que isso aqui é a massa dos férmions, a massa das partículas. Então, por exemplo, se você estiver falando de um gás de elétrons, o que entra aí é a massa do elétron. Se você estiver falando de um gás de nêutrons, o que entra aí é a massa do nêutron, etc. Essa pressão de Fermi ela vai estar ligada a esse papo de estrelas de nêutrons, porque ela é basicamente o que mantém uma estrela de nêutrons estável. Você vai ter uma coisa assim lá no estrela de nêutrons, você tem forçando a estrela a, digamos assim, dilatar. Você vai ter exatamente a pressão de Fermi e forçando a estrela a se comprimir, você vai ter a pressão devida à atração gravitacional. Você tem um PG. Se a estrela entra em equilíbrio mecânico, essa pressão de Fermi é igual à pressão gravitacional. Eu vou poder considerar aqui essa estrela como estando a temperatura zero, intuitivamente, porque essa estrela vai estar irradiando. Se ela não virar um buraco negro, ela vai estar irradiando calor e energia, até ela entrar em equilíbrio térmico com o universo. Ou seja, ela vai estar irradiando até eu ter um T igual à temperatura do universo, a temperatura do vácuo. O universo que é por volta de 2 Kelvin, ou seja, você não chega aí para o zero absoluto. Então você vai ir realmente para um regime de temperaturas baixas. O que a gente vai ver no próximo vídeo é que esse regime de temperaturas baixas ele é como se fosse uma espécie de perturbação desse caso de temperatura zero que a gente está olhando aqui. E que, na verdade, muitas das coisas que a gente está olhando, pensando mesmo a temperatura ambiente, mesmo, dependendo do caso, temperaturas de dezenas de milhares de kelvins, ainda é temperatura baixa do ponto de vista de quais seriam as escalas de temperatura para você parar de ver esses efeitos quânticos. Só para fechar o vídeo, tentar dar uma interpretação também de onde é que está vindo essa pressão de Fermi.
E por que ela vai depender da densidade? O ponto é todo o seguinte: essa pressão está vindo exclusivamente do princípio da exclusão de Pauli, né? Ou seja, é realmente uma força que está impedindo ter partículas que tenham, por exemplo, o mesmo estado de spin, energia, etc., estarem ocupando a mesma posição. Ou seja, você não consegue ter exatamente o mesmo estado aqui. Não pensando mais em partículas localizadas, mas pensando em termos de partículas localizadas, você vai ter aqui essas bolinhas que você poderia pensar como sendo os máximos das funções de onda, né, cada uma dessas partículas, e esses caras vão se manter a uma certa distância, por causa do princípio da exclusão de Pauli, porque senão você estaria tendo dois férmions exatamente no mesmo estado. E o ponto é que quanto menor for o volume, menos eu consigo contornar o princípio da exclusão de Pauli usando a posição. Ou seja, quando eu tenho um volume bem grande, eu posso olhar vários estados diferentes exatamente só mexendo na posição. Então você consegue ter vários estados de energia baixa com posições diferentes. Se você olha, e logo também momentos baixos. Se você olha agora uma situação em que o volume está muito menor, você vai ter uma coisa que você vai ter muito menos volume. Você vai ter uma situação assim. Você tem muito poucas posições possíveis. Será que seria a ideia de volume grande? Aqui, volume pequeno. Aqui você tem muito espaço para ocupar vários estados de baixa energia só variando a posição das suas partículas. Aqui, se você quer colocar mais partículas, você tem que variar a energia. Você não consegue só variar a posição. Você consegue colocar dois férmions na mesma posição se eles tiverem energias diferentes. Então, esse cara ele vai ter uma agitação muito maior do que a desse daqui. Você pode pensar que isso daqui também teria um pouco a ver com como esse cara está tentando relaxar. Se ele tem uma pressão alta, ele está tentando se expandir para espalhar em mais posições e poder continuar irradiando essa energia extra que ele tinha. Ou seja, isso aqui você pode imaginar. É mais ou menos a mesma ideia do gás ideal clássico. Ou seja, ele tem sempre uma pressão. Se você soltar ele, ele vai se expandir, vai se expandir, vai se expandir. O quanto ele puder, ele vai se expandir. A mesma coisa está acontecendo aqui com esse gás de férmions. Mesmo a temperatura zero. A mesma temperatura zero, ele ainda quer se expandir o máximo que ele conseguir. Que não era uma coisa que acontecia no gás clássico. No gás clássico, as partículas são paradas e nada mais acontecia quando você chegava na temperatura zero.